Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está escutando esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Caia Talks. E dessa vez com pessoas queridas e que estão vindo para revolucionar o nosso mercado, que é a Marcela e o Toninho, fundadores da Bliss. E eu vou deixar eles contarem o que é a Bliss, mas sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz também de estar aqui. Imagina, a gente fica feliz. Vai você, Mar? Ou quer que eu conte? Pode começar. Posso começar? Vamos lá. Bom, a Bliss basicamente é uma iniciativa de pessoas que estão do lado do paciente, né? Então, a gente nasceu ali, a gente criou a Bliss muito pra gente. A gente não estava encontrando uma solução no mercado, seja uma plataforma, seja uma dinâmica que ela tivesse realmente totalmente integrada, né? Então a gente sentiu realmente que existia uma necessidade de a gente fazer o que a gente chama de one-stop shop ou então de single flow, cada um dá um nome para isso, onde basicamente você consegue fazer todo o processo necessário ali do começo ao fim para você ter acesso à cannabis medicinal através da RDC 660. Então, hoje, né, a Bliss ela é o primeiro aplicativo do mundo, ela tem mais produtos além do aplicativo, ela também tem a versão desktop para ser utilizada em consultório, a gente está lançando ela, mas hoje ele é o primeiro aplicativo do mundo aprovado pelo Google para você poder fazer todo esse processo. Então, você entra lá, tem uma inteligência artificial inicialmente que entende o perfil de cada paciente, então a gente sabe que para a Maria existe uma dosagem ideal, para mim existe uma dosagem ideal, para a Marcela existe outra dosagem, e de acordo com o perfil, isso ajuda muito o médico a conseguir realmente trazer ali o melhor tratamento para aquele paciente inicialmente. Essa IA também existe no desktop, tá? Mas ela nasceu ali dentro do aplicativo. Depois tem um atendimento médico ali dentro, né? Então o médico atende o paciente dentro do aplicativo. Terminando o atendimento médico, o paciente ele recebe 100% ali apenas os medicamentos indicados pelo médico, e aí ele faz a compra direta desse medicamento através das marcas que a gente tem já listadas e liberadas nos Estados Unidos. No final, tem um suporte à Anvisa, né? Acho que a gente talvez tenha inaugurado o modelo automatizado de Anvisa, onde você consegue fazer ali, através dos envios de documento, uma Anvisa sem ter a necessidade de você entrar no GovBR de uma maneira oficial. Então é a cadeia completa, né? A gente até teve uma reunião com a Anvisa alguns dias atrás e, basicamente, o que a gente faz, né? A gente é a RDC 660 transformada num formato de tecnologia. Então, a gente tem um documento, normalmente, quando a gente fala de tecnologia, que é a listagem do que é aquele produto, daquele serviço. Eu até brinco, né? A nossa listagem, se vocês quiserem ver, é só baixar a RDC 660, que é igualzinha. É exatamente o passo a passo que está ali, transformado num flow. Legal. Isso traz muita inovação, né, para dentro desse setor, porque justamente um grande problema da RDC 660 é que ela é um modelo que já existe dentro de saúde, porque é o uso compassivo. Sim. Nem tudo existe para venda no Brasil, só que a gente transformou isso para cannabis, né? Só que isso já existia, já era um modelo remessa expressa, você importar... Sim. Importar algo estrangeiro. E aí até pergunto um pouco assim, quais foram os desafios iniciais de transformar em tecnologia, em aplicativo, algo que é um passo a passo, né? Eu lembro de você me falar isso e eu achar muito interessante, porque é um passo a passo, só que transformado ali num modelo de app. Sim. Acho que desafios a gente tem todos os dias, assim, lá na empresa, né? Mas, assim, qualquer ideia disruptiva, né, traz diversos desafios, não só de desenvolvimento, de time, qual time formar, mercado, tudo, né? Então, a gente entrou muito para facilitar mesmo e achar as dificuldades do mercado e transformar isso em tecnologia, que a gente sabe que facilita muito. Então, a gente brinca, né, dentro lá de casa que a gente é o Spotify da cannabis. Então, assim, a gente veio para quê? Para transformar o acesso. Então, todas as dificuldades que tem nesse mercado, a gente quebra a cabeça para resolver, sabe? Então, acho que nosso trabalho diário é solucionar dores mesmo. Então, a gente olhou mais do que até, obviamente, estar 100% alinhado ali, fazer o processo da RDC 660, a gente tentou olhar todas as frições que existiam do lado do paciente para ele conseguir ter esse acesso à cannabis medicinal. E tem muita parede, né? Eu acho que tem uma coisa também que a gente, sendo novo nesse mercado, né? Acho que tem muita gente desbravando há mais tempo de uma maneira brilhante, mas a gente olhar ele de uma maneira um pouco mais não viciada e perceber que tinha muita coisa ali para poder deixar mais fácil, né? Um pouco mais palatável do lado do paciente. Agora, até pensando um pouco em desafio tecnológico, né? É o que a Mama falou, né? Na hora que acho que o maior desafio que eu tenho hoje, junto com a Má ali, a gente tem no dia a dia, não é nem tanto em relação à tecnologia, mas é fazer com que as pessoas entendam o que a gente faz. Né? A gente sabe que obviamente, a gente tem um time já bem estruturado, a gente sabe que tem muita gente que
cria um conceito da Bliss sem entender o que é a Bliss, né? Então, aí, primeiro desafio que a gente está, acho que já superando ele hoje em dia, que é uma dúvida de vários médicos, e acho que hoje está bem mais controlada, é a consulta por R$89, né? Todo mundo fala, nossa, R$89 é um absurdo, como é que R$89? Como é que R$89? E é engraçado porque, graças a Deus, hoje existe uma fila de médicos já para entrar na Bliss, e toda vez que o médico entra, vocês até entrarem agora no App Store, na Google Play, vocês vão ver que os feedbacks são maravilhosos, quem está dentro da Bliss, esses médicos que estão na Bliss. Mas por quê? R$89 é muito ruim. Então, aí eu vou até aproveitar o espaço para explicar para quem tem dúvida ainda. A gente não cruza nunca com a consulta do médico. Então, o que significa isso? A gente nunca construiu nada para competir com a consulta, o horário daquele médico. A gente construiu algo na parte do médico, do atendimento de R$89, para complementar o que a gente chama de demanda opaca, que é o quê? Que é aquela agenda não completa. Então, imagina o seguinte, né? Esse conceito não foi a gente que inventou, é um conceito amplamente utilizado em outras indústrias, como, por exemplo, a aérea. Quando você pega um avião e ele não tem todos os assentos dele alocados, o que a companhia aérea faz? Ela reduz o valor do assento porque ela entende no conceito de demanda opaca que 1 já é mais que 0. Então, o que a gente faz com a Bliss? A gente nunca vai entrar e falar, ó, vamos marcar uma consulta agendada com esse médico de R$500 por R$89. O que a gente vai fazer é dar oportunidade para os médicos, naqueles momentos que eles não tiveram consultas marcadas, receber R$89 no lugar de 0. Então, por isso que quem entra no ecossistema e entende esse modelo, adora a Bliss. Porque a gente acaba sendo uma receita complementar ao médico. E a gente não é a receita padronizada daquele médico. Sim. Então, quem tem raiva de R$89, eu espero que tenha explicado um pouco de uma maneira mais clara, e também não nasceu do nada R$89, tá? R$89 hoje, se você for em toda a área interiorana de São Paulo, que é o estado onde a gente nasceu, é o mesmo valor que os planos de saúde pagam aos médicos. E a gente também não tem receita em cima do R$89. Então, o que a gente faz é, conecta o médico com o paciente, o médico mesmo emite a nota direto para o paciente, ele vai receber o mesmo valor que ele receberia num plano de saúde que vai cobrir a consulta dele, no nosso caso a gente não está cobrindo, e a gente vai complementar essa verba para ele. Entendi. Então, acho que esse é um primeiro desafio. Então, assim como esse, a gente percebeu que mais do que até 1 e 0, né, de código, as pessoas entenderam o que a gente está fazendo. Então, acho que agora a gente já está num momento um pouco mais claro e tudo mais. Sim. E pro paciente, porque eu acho que vocês são muito focados no paciente, né? Sim, então, essas dúvidas do médico, da marca, dos concorrentes, aí acho que, só que pelo menos que vocês me trouxeram sempre é que vocês nasceram para resolver a dor do paciente. Aí, pensando nele, hoje, qual que é o diferencial dele dentro da Bliss e onde vocês sentem que vocês mais inovaram pensando em dar mais bem-estar para esse paciente, sabe? O que para vocês... E aí, talvez até um pouco de opinião pessoal, sabe? Sim. Mas para quem é paciente, está ouvindo a gente, eventualmente tem interesse, qual que é a diferença versus, sei lá, passar num pronto-socorro ou até passar num médico que eu entro num doctoralha da vida e escolho? Legal. A gente fala dentro da Bliss que são experiências muito diferentes, né? Então, hoje você tem a experiência do pronto-socorro, você tem a experiência do médico presencial, você tem a experiência da teleconsulta, você tem a experiência pelo chat. Dentro da Bliss, o paciente tem uma jornada que a gente criou, uma experiência que a gente aprende todos os dias com eles, mas que a gente tem visto que tem sido muito boa para a maioria dos pacientes. Vou dar só um dado, só desculpa te cortar, mas a gente, dentro de mais de 5 mil já consultas ali realizadas, a gente tem uma média hoje de nota, deve estar 4,78, né? 4,8 de 5. 4,8 de 5. A gente criou um índice de NPS também, que está 95. Não, a gente é bem nerd, né? A gente nem veio desse mercado, a gente trabalha com tecnologia há muito tempo e inovação. 4,8 de 5, provavelmente a gente está acima de 0,3% dos aplicativos mundiais. Então, é muito raro ter 4,8. E a gente olha sempre que dá uma média 3, obviamente alguém às vezes entra na experiência e não gostou de algum porquê, a gente faz o quê? A gente faz o ativo. O que aconteceu e por que aconteceu? Então, a gente tem um modelo de growth muito bem estruturado, né? Então, eu acho que isso que a Má está colocando, às vezes é outro ponto, outro paradigma, né? Mas a consulta ela é por chat. Por que a consulta é por chat? Porque a gente atende mais de 700 cidades hoje, a gente está nos 27 estados, a gente atende até o Acre, né? Era o último estado que a gente tinha que desbravar agora, já desbravamos. E eu acabei de voltar do Ceará, no Ceará não funciona nem o WhatsApp por texto. Então, se a gente colocasse de cara, se a gente quer democratizar o mercado, dar acesso, então acho que respondendo, né, de uma maneira mais ampla, no que a gente ajuda o paciente? A dar acesso. Então, eu tenho muito amigo que falou para mim sobre cannabis há muito tempo atrás, e sempre ouvi a mesma coisa. Cara, desculpa o palavreado, mas é mó trampo, velho. É difícil pra caramba. Tem que marcar, e daí vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, sobe, desce. E eu tenho a alternativa de ir num médico e numa farmácia pra pegar um PATS,
Então eu não vou usar cannabis para dormir. Então, a partir do momento que a gente a gente cria essa ruptura de acesso, na verdade, eu acho que o grande diferencial da Bliss é gerar descoberta. E aí, acho que é até por isso que a gente toma muito risco no dia a dia mesmo, né? A gente se expõe demais, mas acho que a gente provavelmente é um dos dentro desse mercado que mais está gerando descoberta. Então, acho que se a gente fosse colocar a Bliss dentro de um protagonismo nesse universo todo, a gente é a porta de entrada. Tá, então, acho que até os feedbacks que a gente tem, né, a malacuia da área de atendimento, né? Voltando, acho que no processo inteiro do que a gente agrega para o paciente, assim, a gente agrega meio que em toda a nossa jornada. Então, primeiro a gente tem os nossos dados, que a gente individualmente entende cada paciente e trata esse paciente, assim, claro, né, cada pessoa é um individual, mas como ele quer ser tratado, exatamente. Então, a gente está trabalhando cada vez mais, até aprendi com o Toninho isso, o ICP dos nossos clientes, né, que no fim é o paciente. Então, a gente trabalha ele cada vez melhor, porque a gente entende ele, a gente sabe o que a massa com aquele perfil quer, valoriza, ou qual é o perfil social dele também, para trabalhar o bem-estar dele na jornada completa. Entendo também se para ele é legal uma consulta de 1 hora, uma consulta de 15 minutos, de 30 minutos, eu sei o que agrada aquele indivíduo único, porque cada pessoa é uma única pessoa, né? E através de dados a gente analisa e consegue ir adaptando a nossa jornada, o nosso produto para cada tipo de paciente. Então, claro, a gente tem uma lista de features, né, de ações que a gente quer colocar no nosso app para adaptar para todo mundo. A gente começou até pegando esse negócio com do dado, perfil e a gente está adaptando e... Caiu outro dia o servidor, né? Por quê, né? A gente acumula tanto dado, é tanto dado, que a gente, outro dia, entrou muita gente ao mesmo tempo, assim, mais de 1000, e aí caiu o servidor. Eu falei, nossa, cadê o servidor? O que aconteceu? Aí a gente, obviamente, tinha backup, recuperou e tal, mas na hora que caiu o servidor, a gente foi olhar, porra, por que tá caindo? Aí a gente entendeu, porque como a gente começou a rodar muito ICP, a gente começou a entender que uma pessoa que... Esse é um ponto também que acho que esse mercado tá um pouco ainda não tão maturado, né? Ninguém acorda de manhã querendo cannabis medicinal. Acho que isso é um ponto bem importante para a gente entender. As pessoas acordam de manhã querendo resolver uma insônia, uma ansiedade, um estresse, uma dor crônica. Ela acorda com esse problema. E a cannabis medicinal, até o Vitor Bigelli sempre fala para mim isso aí, um doutor, né, Vitor Bigelli, ela é uma alternativa dentro de um universo de leques. Então, assim, ele só quer entender como resolver a insônia. Então, na hora que a gente começa a rodar ICP e começa a entender o perfil de cada pessoa de acordo com a necessidade terapêutica de cada um, o banco de dados vira uma coisa megalomaníaca, assim. Então, a gente até abriu agora, acho que a gente deve estar... Eu até nem sei te contei isso falando ao vivo. A gente deu uma bela ampliada no custo do servidor esses dias, porque ele teve que suportar muito mais dado. Então, acho que a gente está ajudando muito. Já vieram me falar que é só 2 gigas a mais. Não, a gente está com 4 servidores rodando agora. Então, assim, tá muito pesado. Mas é isso que traz a diferença, né? E tem um negócio só para fechar esse tema aqui que é bem legal. Então, assim, a gente tem toda essa jornada de dados para individualizar cada paciente e tratar ele como ele quer ser tratado. E no fim a gente tem uma jornada muito humana, que aí é quando a gente tem um contato para aquele que ainda precisa do contato, né? Então a gente está sendo muito cauteloso com isso e, claro, adaptando as necessidades ao longo do caminho. Então acho que os dados trazem muito isso pra gente, sabe? Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque conecta muito com a questão de ICP, jornada e tecnologia e personalização, que é como que nessa hora entra a inteligência artificial, que eu sei que vocês são feras nisso, como um diferencial do processo. Mais do que como a solução ou não solução, onde a inteligência artificial, com tudo isso que vocês têm, na opinião de vocês, entra. E até digo aqui uma coisa, acho que a gente que está no mundo de tecnologia, acho que todo mundo sabe o que é uma inteligência artificial. E não sabe, então talvez na resposta de vocês, se vocês puderem explicar como o dado entra para ajudar. O que é IA, tá? E talvez eu acho interessante, porque eu não acho que todo médico e todo paciente. Entendi isso, boa. A gente tá falando muito disso e hoje, outro dia alguém virou pra mim e falou, mas IA não é o chat GPT? Eu fiquei tipo, pecado da IA. Pecado. IA de uma maneira muito popular, tá? Explicando, é tudo aquilo que substitui uma função humana. Então basicamente é isso, tá? Dá para aprofundar muito mais. O ChatGPT, o que ela é? É uma IA generativa. O que significa? Ele aprende a cada uso, sem parar. Tá? No nosso caso, o que a gente tem? Na hora que um paciente entra no ecossistema da Bliss, seja através do Bliss Doctors, na versão desktop, ou seja, na verdade, o Bliss Doctors quem entra é o médico, né? Dentro do atendimento presencial. Mas quando ele entra no aplicativo da Bliss, a primeira etapa da jornada é entender o perfil único de cada pessoa. Para você entender o perfil único de cada pessoa, você precisa ter um banco de dados com outras pessoas que possam fazer um comparativo de perfil.
Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um enorme banco de dados com um enorme número de pessoas que já foram tratadas com cannabis medicinal, construído por vários médicos diferentes que foram lá alimentando esse universo. Então, quando essa pessoa entra nessa jornada, ele vai entender o quê? A Maria, na hora que eu cruzo com esses dados e com as informações que ela me passou, ela está tendenciando para essa direção. E aí, na hora que o médico vai atender, ele vai entender que para a Maria faz mais sentido iniciar o tratamento por essa direção. Por que ele faz o atendimento médico depois? Porque qualquer IA tem uma limitação. E daí, na hora que ele faz o atendimento médico, ele faz o balizamento, o entendimento mais profundo desse paciente, e ele faz a correção disso. Ele pode editar 100%, normalmente eles editam muita coisa. Só que a IA, ela já fala para ele, a Maria tem mais ou menos esse perfil. Então, o que a nossa IA faz, respondendo de maneira muito simples, é entender o perfil único de cada pessoa. Então, se alguém quiser fazer um teste, entrar 2 pessoas diferentes, entra um marido e uma esposa, e cada um entrar, escolher um tratamento diferente, você vai ver que ela vai se comportar de maneiras completamente diferentes. Então, a nossa IA faz isso, tá? A gente tem outra IA. Vou contar outra, depois você complementa as duas. Que chama... a gente está apadrinhando agora ela de BlissBot. O que é o BlissBot? Se um médico entrar agora, na mesma coisa, tá entrando no Bliss Doctors, acessar o conteúdo, ele vai ver que tem o BlissBot do lado. O BlissBot, ele se alimenta do ChatGPT 4.0, tá? Que é uma das versões mais turbinadas do ChatGPT. O que a gente fez? A gente também convidou uma série de médicos, a gente pegou todos os estudos científicos atuais de cannabis medicinal, esses médicos fizeram uma curadoria de todos esses estudos científicos e alimentou um banco de dados. Então, quando o médico entra lá agora, dentro do blissdoctors.com lá, e olha lá, BlissBot, clica e faz uma pergunta para o BlissBot, ele vai consultar em milésimos de segundos todo esse conteúdo curado e vai apresentar uma resposta. Na hora que ele apresenta essa resposta, o que a gente fez também? Ele aparece os links dos estudos que foram utilizados para criar essa resposta. E o médico pode clicar ali e se aprofundar no link. Já vou dar um parênteses que, obviamente, se o link for um link pago, ele vai ter que fazer um link pago. Se for um link público, ele vai fazer um link público. Então ele vai puxar artigos, pesquisas. Por que a gente fez isso também? A gente sabe que não é fácil receitar cannabis medicinal. Tem muitas variáveis de tipo de uso, né? CBG, CBN, e por aí vai. E ao mesmo tempo, cada pessoa é uma pessoa. Então fica uma complexidade muito alta. Então a gente criou esse bot para qualquer dúvida pontual. Aí ele consegue ir lá e ter mais uma informação para ele poder tomar a decisão da melhor conduta médica. Não, perfeito. Acho que o Torinho... É que eu tô com essa parte, tá? Então... Ele falou perfeito. Eu só queria completar uma coisa que eu acho que é legal para os médicos, assim, porque uma coisa que a gente tem aprendido muito com a IA é que a IA ajuda muito a gente a entender os perfis dos nossos pacientes, o público que está entrando e tal. Mas o médico é muito importante no nosso ecossistema. E aí eu vou dar alguns exemplos que a gente vê no dia a dia, tem diversos. É assim, na nossa entrada, o paciente fala, tô entrando, sei lá, por ansiedade. Aí beleza, aí preenche todas as perguntas, bababá, passa pelo fluxo, entrou na consulta. O médico faz 2, 3 perguntas, já vê, cara, não é ansiedade que esse paciente está entrando. Legal. Ele está entrando por insônia, por exemplo. Tô dando um exemplo aleatório aqui. Sim. Aí, assim, matou todos os dados que eu passei para ele começa uma consulta do zero. Porque, assim, aquele paciente entrou por insônia. Mas o que é legal, que aí os meus dados eu consigo ver depois para entender, será que todo mundo que entra por ansiedade tem insônia? Será que, sabe assim? E aí a gente vai sustentando a nossa inteligência, vai aprendendo com isso. E, cara, a gente vê que os médicos hoje ainda fazem, assim, uma diferenciação por consulta gigante. E é muito legal isso, porque a gente vai entendendo e vai evoluindo também, sabe? Então, até pegando esse gancho da Mar, qual que é a direção que a gente está vendo dos dados dentro da Bliss, né? A gente está começando a receber bastante conversa sobre saúde pública. Então, a gente teve uma última reunião agora, anteontem. Vai passar esse vídeo num tempo um pouco distante do anteontem, mas teve uma reunião agora e é muito interessante a gente ver que quando entra um paciente na Bliss e ele passa pela anamnese, que é a parte onde a IA está embutida, a gente começa a perceber coisas como aonde estão os homens com 30 anos que já tiveram crises de ansiedade no Brasil. Aí a gente começa a perceber que existe uma área quente no interior de Minas Gerais, com muito índice desproporcional dessas pessoas. E aí a gente começa a perceber que existe algum problema de saúde pública nesse lugar. Então, os dados da Bliss hoje, eles estão até extrapolando o universo de cannabis, e existe uma tendência muito grande da gente começar a dividir esses dados para ajudar a saúde pública como um todo, tá? Então, a cannabis medicinal, óbvio, está no ecossistema, mas a visão de dados de saúde está ganhando uma proporção extremamente alta, que é o que fez cair até o nosso servidor, mas é uma notícia boa e feliz, assim, que a gente está vendo o que está acontecendo. E aí, pensando assim, eu sou paciente e eu estou no interior do Ceará. Lá em Jeri.
Não, Jeri tá praia. Não, Jeri tá muito. Tem muita internet em Jeri, tem já mesmo, porque os paulistanos chegaram. Os gringos. É que eu falo que onde chegou o paulista e o carioca, ele já achou um café, já tem um cafezinho mais bonitinho, já tem um lugar com Wi-Fi, porque o cara já quer fazer home office de lá. Vamos pro interior do Ceará. Como que eu tenho algum problema para acessar esse aplicativo? Com qualquer internet 3G eu já baixo ele e passo por essa coisa? Não, eu vou ter Preciso que te falar câmera. Mas explica, porque o pessoal parece que não, tá, gente? Mas outro dia eu virei e falei assim, pra médico, tá? Eu não sei o que é de certificado. Vai precisar ter certificado? Eu falei, pô, antigamente você fazia essa cara quando eu falava que você precisava ter carimbo. Tipo, é o novo carimbo, né? Isso aí é muito legal, porque também, né, assim, a gente em 3 meses de operação, mais ou menos, a gente já tinha vendido em 26 dos 27 estados do Brasil, né, com o Distrito Federal. E aí, o mês passado, a gente vendeu pros 27. Então, acho que assim, depois você me complementa também, Toninho, mas falando diretamente, assim, a gente funciona com a internet. Então, em qualquer lugar do Brasil, tem que ser no Brasil, mas em qualquer lugar do Brasil, se você tá com internet, o Wi-Fi, o que quer que seja, funciona muito bem, assim. E aí, esse é um grande diferencial da Bliss, né? Porque hoje, quando a gente pega 2% só de médicos prescritores, onde eles estão? Nas grandes cidades, a maior parte deles, né? As grandes marcas, onde estão? Nas grandes cidades. Então, quando a gente olha os nossos gráficos por cidade, a gente vê que, claro, São Paulo ainda é a cidade que a gente mais vende, como todo mundo. Mas o maior potencial não tá aqui, assim, tá em outras cidades, porque é onde realmente precisa. 20% é grandes capitais hoje, 80% são pequenas cidades já. Legal. Então, se você olhar o gráfico pizza da gente, é surreal, né? Tipo, é um pedacinho aqui, grandes capitais, é tudo um monte de fração de pequenas cidades. Assim, sobre os dados, 3G funciona, Wi-Fi funciona, o que você precisa ter é um celular na mão. Só que assim, aí é até o ponto, né? Eu vou até abrir um ponto. A gente já pegou muita gente tentando espionar a Bliss, né? No dia a dia. Então, fica perceptível quando a pessoa está tentando espionar, fazer um retro, né? E assim, espionar é copiar? Eu até demorei um pouquinho para entender o que você estava falando, porque eu fiquei tipo... Não, é normal, esse mercado de tecnologia que a gente já convive há algum tempo, a gente sabe, porque as pessoas acordam de manhã achando muito simples fazer um Uber, né? É só você conectar um monte de carro e aí você botar um aplicativo com geolocalização, só que não é tão simples. Então, o ponto da conexão, ela funciona em qualquer lugar, funciona, 3G, funciona, 4G, 5G, Wi-Fi. Só que existem várias variáveis que as pessoas não enxergam. Por exemplo, nesse segundo, o teu celular, ele tem o PIN, né? Ele tem oscilação de sinal pra caramba. A cada vez que bate um PIN com oscilação muito alta, ele cai. Você não está vendo, mas o celular não fica 100% do tempo conectado, ele fica tendo esses gaps. Um sistema padrão de tecnologia, ele cai no gap e ele trava. Então, a gente também tem vários inputs, vários conteúdos de tecnologia dentro do aplicativo, onde ele consegue suprir, por exemplo, esses intervalos de sinal. Então, isso no começo a gente não tinha, por exemplo. Então, acontecia o quê? Na primeira semana, o cara estava no meio de uma consulta, caía a consulta, não voltava a consulta. Só que isso aqui são frações milésimos de segundos acontecendo todo o tempo. Então, hoje a gente tem toda uma estrutura montada que consegue sustentar a consulta mesmo quando o sinal vai caindo. E mesma coisa no processo da anamnese, mesma coisa no processo de compra. Gateway de pagamento, quem trabalha com isso, gateway de pagamento, eu também acho que explicando que é um gateway de pagamento, né? É você conectar alguma operadora que vai viabilizar a venda de um produto ou serviço, né? Então, a mais famosa, acho que é Stone, a gente tem a rede, por aí vai. As pessoas também acham que é só plugar um negócio, né? Num aplicativo completamente diferente, porque você tem que rodar numa loja, assim, é um puta quebra-cabeça. Mas também funciona com 3G, 5G. A única coisa que não funciona é com G. Porque a gente criou uma trava. Porque assim, G? Tem hora que a gente também não percebe. Tem lugares que roda G. O G, ele é um sinal extremamente fraco e com baixa latência. Então a gente prefere derrubar e falar aguarde voltar o sinal. Aí na hora que volta, o app ele volta a funcionar. Eu achei que só tínhamos 3G. Perdi o G. Cheguei já no 3G. Pra mim só existia 3G. Tem lugar que roda G. Aí... Maria, essa sua pergunta é muito legal pra gente falar um pouco também sobre o propósito da Bliss. Porque quando você fala assim, como funciona pra essa pessoa que tem dificuldade de acesso? A gente nasceu muito pensando nisso, porque a gente teve dificuldade de acesso em São Paulo. Então a gente falou, cara, imagina a pessoa no interior, que não tem a logística que entrega, que não... Então, essas pessoas a gente dá atenção máxima. Então, assim, a gente quer medir o lead time de entrega, a gente quer entender como foi o processo para ela. Então, a gente fica muito feliz, porque casa muito com o propósito da empresa, de ver os números nas pequenas cidades, cidades que ainda não têm acesso. Então, o nosso próprio funcionário que a gente estava comentando, que é de Xinxerê, ele falou, cara, meus amigos todos sempre quiseram comprar. Quando eu falei da Bliss, todo mundo comprou.
E aí agora tá todo mundo disseminando isso, porque ninguém sabia como comprar, onde comprar, entendeu? Então, a gente tem uma média hoje, acho que você sempre passou até esses dias, foi ontem, eu tô voltando de férias, então eu tô um pouco me readaptando, mas hoje, 80% das pessoas que utilizam o aplicativo da Bliss, elas fazem o processo completo e até a compra em 1 hora. Perfeito. Então imagina assim, deleta a gente, tá? Some a gente. Vamos pegar a média de mercado do processo completo para ter acesso através da 660 ou qualquer outra lei, 327, não importa, tradicional. Eu não tenho dado preciso, mas o que eu vivi de experiência nessa época, quando não existia a Bliss, pelo menos uma semana com muita boa vontade. Então, imagina quebrar uma semana para 1 hora. Então, sim, acho que é meio sobre isso, assim, 3G, 5G, Wi-Fi, tudo funciona, só não funciona sem internet. Daí não fica. Aí é difícil. Mas tem apps que funcionam, tá? É que a gente não tem. A gente tem etapas que poderiam ser assim, mas a gente prefere caiu a internet, o app avisa, ó, seu Wi-Fi está baixo, seu sinal está caindo, e a gente corrige. Boa. E me fala uma coisa, me dê um exemplo, porque eu sempre gosto de exemplo, tá? De como vocês sentem que a vida de alguém, de algum paciente que passou aí para vocês, se vocês tiverem esse exemplo, melhorou. Não só, aí agora óbvio, a Bliss é o diferencial, tá? Mas trouxe cannabis para dentro. Porque eu acho que também a gente tem que falar aqui, né? Muita gente acaba descobrindo por bem-estar e tecnologia, e não porque já sabe cannabis. Então, acho legal se vocês puderem contar um pouquinho. Posso contar um? Que eu tenho na minha cabeça que é muito bom, velho. Tá pirado. Hoje eu tô pirado, vou ter de férias. Não, eu tenho um que eu achei, assim, foi muito marcante pra mim. É uma pessoa que ela comprou pra mãe dela. Aí a mãe dela teve uma melhora gigantesca. Eu não sei exatamente qual era o tratamento agora, tá? Mas ela teve uma melhora gigantesca. Ela tinha um problema muito grave de insônia. Ela comprou pra ela. Aí o marido dela tinha uma ansiedade absurda, comprou pra ele. E aí ela tava mandando uma mensagem pra mim, porque a filha dela mora na Inglaterra. E ela mandou, minha filha não tá conseguindo comprar. Quando ele fala pra ele, é porque ele que respondeu no Instagram. Então, eu pego 2 dias. Eu pego 2 dias por semana lá, e eu fico de responder 2 dias por semana, porque eu tenho a cultura também de falar com o cliente, entender o que tá acontecendo, não ficar tão longe do processo, né? E aí ela mandou, eu queria que minha filha da Inglaterra comprasse, ela não tá conseguindo. Olha a transformação, não é uma pessoa, você mudou a família inteira dela. Sim. Aí eu falei, puta, então é que não funciona na Inglaterra. Aí ela, por que não funciona? É um absurdo não funcionar lá. Eu falei, porque apesar de a gente ser o primeiro aplicativo do mundo aprovado para fazer todo o processo, a gente roda na RDC 660. Então lá é uma outra lei e eu não posso. Se você pisar na fronteira, ele desliga. Aí ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, mas ela não vai te visitar? Aí ela falou, ela vem no final do ano, então fica tranquila, a gente tá prosperando, no final do ano a gente vai existir. Então assim, a hora que ela chegar, ela faz. Só que daí eu contei pra ela fica. Aí ela falou, ela vai ficar por volta de 1 mês. Então tudo bem, então faz no primeiro dia, porque demora até 25 dias. Hoje tá 14 dias, né, a média, né? Mas assim, demora até 25 dias. Então, o que eu acho interessante, né, as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, né? Será que funciona, não funciona? Será que é pra mim, não é pra mim? Esse caso me surpreendeu bastante porque, cara, foi a família inteira. Sim. E a outra coisa que eu acho muito legal é ver a taxa de recompra. A gente já se surpreendendo muito, né? A gente não faz campanha nem nada para recompra, mas como o aplicativo já está montado para o cara fazer o tratamento, a pessoa faz o tratamento e depois ela consegue recomprar direto dentro do limite de 1 ano, que é o que a Anvisa, como eu falei, né? Como a gente é praticamente RDC 60 escrita em tecnologia, a gente vê que a taxa de recompra ela não cresce na mesma velocidade do crescimento de novos pacientes, ela cresce até mais rápido. Ela está acontecendo de maneira muito, muito acelerada. O que mostra que a cannabis medicinal realmente transforma a vida das pessoas, senão não teria recompra. Então, esse índice da recompra, inclusive no nosso dash lá de Metabase, é um dos que a gente mais olha. Cara, que incrível, cara. 10 pessoas que recompraram agora de manhã, 8 à tarde. Você fala, caramba, funciona muito. Sim. Então, acho que isso demonstra como a cannabis realmente não é algo místico, né? Porque a gente acha uma coisa meio, né? Nossa, será que funciona? Funciona. E aí, me fala uma coisa. Vocês estão muito baseados na RDC 660. Agora eu vou perguntar uma opinião e eu vou querer que os dois respondam, tá? Nada de copiar um ao outro. Não. É porque eu gostaria de entender até se vocês, fazendo coisas diferentes dentro da empresa, porque, gente, eu e o Thiago, as pessoas acham que a gente é uma pessoa só. Ele falou, licença, eu sou 2 pessoas e eu penso diferente dele em algumas coisas. Eu não quero, tipo assim, não por mal, adoro o Thiago, tá? Mas sei lá, ele tem umas coisas de regulamentação que eu que sou formada em relações internacionais, olho e falo, nem a pau, isso não é expansível para América Latina, ele fique daí. Eu falo, não dá pra fazer um negócio sem pensar, tá ligado? Uhum. Como vocês estão enxergando a atual regulamentação da cannabis e o que vocês acham que vem por aí? Tá bom. Começa ou eu começo? Pode começar. Bom, RDC 660, tá?
Assim, na verdade, assim, é até interessante essa pergunta, porque eu estou estruturando muito a minha opinião em relação às RDCs, por conversas que a gente está tendo. A gente foi nos ministérios já, a Blizz ela tá tendo uma abertura legal, e eu entendo que assim, a RDC ela é necessária, a 660, da maneira que ela porque assim, realmente é um mercado que não é, no Brasil, um grande desafio. Ela é um desafio global. Então, se você olhar, né, o que está acontecendo na Europa, né, ao mesmo tempo que começa a ter uma liberdade maior do consumo, em alguns lugares começa a ter uma retração maior por falta de informação, de dados. Então, existem pesquisas, por exemplo, que hoje em dia já estão um pouco mais avançadas sobre o impacto que faz no fígado, no acúmulo, na carne. Ontem eu estava numa reunião, achei muito interessante isso, eu não tinha uma consciência sobre isso. Fora do Brasil, é usado muito, muito, muito mais, né, em relação a pets, porque obviamente no Brasil ainda tem é proibido, né, o MAP ainda não se liberou, mas não só pets, mas animais de grande porte, como cavalo, animais de abate, estão usando muito CBD. E aí eles começaram a perceber que talvez existe uma concentração de CBD residual na carne. E aí eles começam a entender que o CBD residual da carne, ela alimenta uma criança. E aí eles começam a perceber que qual que é o impacto do CBD residual da carne em acúmulo dessa criança ao longo do tempo. Então, eu acho que as RDCs, apesar da gente achar elas super travadas, às vezes, amarradas, elas são, eu acho que o Brasil tem um comportamento muito correto em relação a isso, elas são uma maneira de a gente também conseguir controlar algo que a gente sabe muito sobre, mas também muito pouco também ao mesmo tempo, tá? Então, eu acho assim, resumindo, tá? A 660, eu acho que ela tem coisas a evoluir, e eu acho que existe uma intenção muito grande do próprio governo evoluir de uma maneira correta, então eu acho que ela vai só melhorar. A 327, eu acho que ela tem eu acredito que ela tem uma tendência ali também, pelo que eu estou ouvindo, que ela vai evoluir mais rápido que a 660, então acho que provavelmente ela vai cada vez mais absorver novos produtos, que a gente sabia que ela... Por que existe a 660, né? Porque a 327 não suporta tudo, né? Então, eu acho que ela vai cada vez mais ficar parecida com a 660 em liberdade de produto, então acho que essa é a tendência. E a parte de associação é a mesma coisa. Acho que cada vez mais a gente vai regulamentar, regularizar, corrigir as falhas para um mercado que a gente precisava abrir simplesmente porque existem pacientes que precisam ter uma alternativa rápida. Então foi aberto o mercado e agora com o entendimento a gente vai regulamentar e corrigir um pouquinho mais. Então, minha visão em relação às RDCs é positiva. Eu acho que elas só vão melhorar ao longo do tempo e com uma velocidade mais rápida do que está acontecendo até agora. Eu tô muito otimista também, eu falei um pouco na nossa última conversa sobre isso, eu acredito muito que o Brasil está indo numa velocidade talvez um pouco mais desacelerada, mas está indo num caminho muito em linha com de países mais liberados. Então, né, olhando muito para os Estados Unidos, Europa, países já evoluídos que já tiveram mais estudo, que já tiveram mais acesso, que já tiveram mais gente usando, e viram que a cannabis medicinal faz bem, né? Assim, então eu acho que no fim, conforme a gente vai tendo estudos, dados e tudo mais, isso vai dando uma confiança no mercado também. A gente, como empresa, a gente quer ajudar nessa confiança do mercado para ir destravando, vocês também, né? Assim, acho que esse é um dos nossos objetivos também, ir destravando o mercado. Mas a minha visão, assim, cara, é muito otimista, né? Assim, até esse é um dos motivos de eu estar nesse mercado, sinceramente. Assim, eu acho que vai ficar cada vez mais liberado, as pessoas vão entender que a cannabis faz bem, que é um produto natural, que é melhor do que muita coisa que as pessoas tomam hoje, e eu acredito que acho que em um tempo ainda, mas que vai sim, em algum momento ficar igual países um pouco mais desenvolvidos. Estados Unidos, assim, né? A própria FDA, né? Virar até suplementação, né? A gente falou sobre isso também da outra vez. Isso foi bem recente, foi ontem, eu estava numa reunião onde eu também não sabia disso, mas o FDA está provavelmente fazendo uma revisão em relação à suplementação, por causa também desses indícios relacionados a acúmulo. Então, assim, eles estão aprendendo também. E é isso que é muito difícil. Eu não queria estar na pele da Anvisa ou na pele dos ministérios, porque realmente a gente olha só o lado do bem-estar, o lado da melhora. Mas é ciência, é medicina, você tem que olhar com um cuidado muito grande sobre qualquer assunto. Então, assim, eu espero, tendo indícios corretos, que a gente vá para uma direção, até pegando um pouco de suplementação, que a gente vá numa direção de suplementação. Mas, obviamente, com os indícios corretos, com os estudos corretos, com as informações corretas. Acho que a gente tem que ir nessa direção. Mas, obviamente, também estamos abertos a aprender, né? Estamos aprendendo. E o mesmo quando a gente chegar lá, recentemente, ouvi das coisas mais absurdas. Por quê? Pra mim, quando você fala creatina, sempre entendi eu que era o suplemento mais estudado, mais seguro, raríssimas pessoas. Não. Aí nem vou chegar no se é ou não é, tá? Nem vou questionar o que tá aí na internet. Aí eu virei, tava conversando com o médico, falei, não, porque a creatina, minha mãe tá tomando, qual?
sei lá, uma dessas que vem de dentro do mundo verde. Por quê? Sabe que tem um estudo, né, anual das creatinas. Oi? Não, porque a creatina fala Crea Pure, 0, sei lá, 100%, e a grande maioria delas é bicarbonato de sódio. Eu, tipo, oi? Calma, que agora a gente também tem que questionar se Por quê? Porque elas não têm também, né, a gente fala aqui, pra quem não sabe o que é COA, tá, gente? É o Certificado de Análise dos Produtos de Cannabis, e que não é só de cannabis, existe COA pra tudo, porque é certificado de análise. Suplementação no Brasil não precisa apresentar isso por lote, então é só de vez em quando, ou seja, acontece as coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que você está comprando um CBD 3.000 miligramas, que se você passar ele em teste laboratorial, ele tem 1.800 miligramas de CBD e 1.200 miligramas de outros compostos, que podem ser até clorofila, né? E acaba distorcendo todo o mercado, achando que aquilo não funciona, ou que aquilo faz mal. Mas é por isso que as regulamentações e os processos são mega importantes, né? Então, assim, acho que em qualquer... voltando até nessa pergunta, acho que em qualquer mercado a regulação é muito importante. Agora, em mercados como a creatina, o whey e a cannabis medicinal, dá para ser um pouco mais flexível, mas tem que ter um teste de qualidade, a gente mesmo, por exemplo, quando você comentou. Quando vem uma marca nova pedir para entrar no ecossistema, a gente sempre faz, até abertamente isso, tá? A gente pega o primeiro lote, a gente faz um teste próprio laboratorial. Não é duvidando da marca, mas é porque a gente tem que ter certeza absoluta e uma contraprova daquele certificado de COA laboratorial dele, porque está se conhecendo, né? A gente sempre fala isso na Bliss, né? Qualquer processo na Bliss é um processo de namoro, aí depois vira um casamento, então a gente tem que entender o que está acontecendo. Até agora, nenhuma vez o teste deu algum problema, né? Existem variações, tá? Também é óbvio todo mundo saber, tá? Um 3.000 pode ser 2.995 ou 3.005, é normal, tá? Porque é uma planta natural, tem uma micro variação. O que não pode acontecer é um 3.000 ter 1.200 e ter outros compostos ali dentro que não estão colocados dentro dos ingredientes. E que isso é uma grande dúvida, né? Porque quando a gente fala de 327, a gente também foi consultado por um pessoal técnico, porque na 327, na bula, não tem o COA. Vocês já viram a bula da 327? Não, a gente não fez nada de 327. Dá uma olhada um dia por curiosidade, tá? O Full Spectrum só tem canabidiol na bula. Não tem o resto. E tem exatamente a mesma coisa. Se ele é full, tem que ter tudo, né? Quem disse que eu posso tomar, sei lá, vou fazer... Tem um terpeno lá, limoneno, por exemplo. A BC não pode. Exatamente. Deveria estar lá. E tem uma outra coisa também interessante, que o COA, ele é um certificado super sério, mas existem outros certificados, que inclusive a gente está começando a abrir essa frente, que são certificados necessários para medicamento. Que são, acho que tem ontem me pediram até que a gente está começando, ICP/E, eu não vou lembrar agora o nome, tá? ICN, não vou lembrar. Mas são certificados que eu estou começando a listar até agora para os próximos e atuais parceiros que estão conectados com os pacientes lá de marca, para ver se eles têm ou se eles podem tirar. Porque o mercado brasileiro, ele realmente não pede só o COA, né? Ele tem vários outros certificados. Então, tem teste de estabilidade da zona B. Porque é infinito. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui, porque eu acho que o pessoal não tem noção. Gente, remédio na Suíça não se comporta dentro da gôndola do mesmo jeito que no Brasil. Não. Porque na Suíça tem uma temperatura, aqui a gente tem uma temperatura. Se quiser tomar um susto, chocolate na Suíça tem menos gordura saturada, porque no Brasil tem sol e derrete. Então, se eu vou comprar um leite no Brasil, desculpa te informar, não é igual da Suíça. Não. Porque derrete, não tem o que fazer. Então, tem vários testes para serem feitos. Não, tem vários. E assim, eu gosto muito de uma coisa que a Anvisa que explicou uma vez pra gente, que é o seguinte: por que medicamento é medicamento e remédio é remédio? Porque o medicamento, ele pode dizer que ele fez estudos suficientes, vou dar um exemplo, que paracetamol serve para diminuir a dor de cabeça. Enquanto um fitoterápico, muitas vezes, cannabis medicinal, como o nosso organismo processa de um jeito muito diferente do que uma molécula isolada de paracetamol, o máximo que um fitoterápico pode eventualmente dizer é que ele funciona para diminuir a dor de cabeça. Sim. Não significa que ele vai diminuir a sua dor de cabeça. A gente tá com muita coisa de nomenclatura agora lá. A gente nem pode falar que funciona. A gente tem que falar que existem indícios que apontam que existe a melhora da dor de cabeça. Pior ainda, imagina isso num post. Não, é surreal. 6 frases. Se você pegar o guideline hoje, eu tenho muito relacionamento com o Meta e com o TikTok, se você pegar o guideline hoje de cannabis medicinal, você não pode nunca atrelar tratamento, ele trata. Se ele pegar, é um problema. Você tem que falar que existem indícios de melhora. Então, a gente sabe que também é um absurdo isso, tá? Eu não sou a favor disso, tá? Mas
É tudo isso, né? É porque existem os porquês de acontecerem as coisas, né? Não, gente, outro dia, não sei o que aconteceu, que o negócio do TikTok derrubou automático. E eu falei, cara, se funcionasse direitinho, eu era super a favor. O problema é que é muito enviesado. Derruba umas coisas nada a ver. Não, de um cliente, mas... E aí realmente foi bizarro, porque né, muito perto, um concorrente dele, e nem a cannabis medicinal, tá? Tinha feito um post muito similar com uma mulher seminua. E este post não foi derrubado. E o que era só com imagem, não sei o que foi. E eles estavam putásticos. É robô, né? Então, e aí, é isso. Então, se o robô, ele não fosse, vamos dizer assim, se ele não seguisse o que o resto da sociedade segue, porque a gente sabe que tem muita coisa, Deus me livre, mas... Nossa, internet, o que é internet? Não, e aí a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, por exemplo, que tem uma criança. E ela sempre fica louca, ela fala, cara, minha filha é pequena, eu não posso postar uma foto dela na praia, porque se ela tiver sem o top, minha conta, não sei o quê. Só que tem pornografia infantil saindo, sabe? Então, essa coisa do meta e do... Principalmente, vou falar do meta, tá? Porque eu acho que, no fim, até conta de WhatsApp de associação é derrubada, você acredita? É que existem porquês, né? Se você faz disparo em massa, tem um monte de rolo, né? Mas... Realmente a Meta, o que ela fala, né? O último reunião que eu tive com o Meta, eu perguntei, cara, por que é tão travado? Ele falou, porque na verdade, no Brasil não é tão assim, tá? Mas na verdade, globalmente, quando existe um processo contra algo que foi publicado na Meta, esse algo também é de responsabilidade da Meta. Sim. Então eles preferem ir pelo conservadorismo de não ter processo. Porque imagina um volume de 200, mais de 200 milhões de usuários. Acho que tem 4 bi, uma coisa assim, é uma coisa surreal, de usuários globais, tendo que verificar cada um. Então a gente já vai no não, porque não dá pra ir no sim. Eu acho certo, é que eu acho que o não ele é relativo pra algumas coisas, sabe? Também acho. Mas assim, gente, eu acho que a gente tá num mundo globalizado, né? Se antigamente o jornalista era responsabilizado se escrevia uma matéria. É a mesma coisa pra Meta. Falsa. Se a gente for pensar, não era só o jornalista. Se ele é da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo tinha uma editora. Ela que tinha que ter revisado, ela que tinha que ter pego erro, né? Isso. Então eu acho que o Meta ele é meio esse cara. Para as pessoas entenderem uma coisa aqui em post, né? Quando você fala que algo cura algo, então não importa o medicamento, tá? Cannabis, qualquer um, esse remédio cura... vamos dizer que a gente coloca um post. A cannabis ajuda já melhorou. A cannabis cura Alzheimer. O que acontece? A Meta, ela vai derrubar, se ela conseguir encontrar esse problema, ou até o próprio Google, porque se 99,9% das pessoas forem curadas e 0,001 não for, ela tem que entender que o 001 está sendo prejudicado. Sim. Então ele quebra e derruba. Por isso a palavra cura já derruba. Porque nada no mundo é 100%. Então existem essas manhãzinhas todas, porque realmente eles têm que se blindar. É a mesma coisa, né? Acho que RDC, Meta, acho que a partir do momento que você começa a compreender, estudar e se conectar o porquê das coisas, você começa a entender um pouco melhor também. Fala, puta, tem um sentido também, né? Total. E daí vamos respeitar. Eu concordo, eu espero que cada vez mais melhore o algoritmo. Inclusive, recentemente derrubaram uma fake news que estava rolando de uma influenciadora grande. Estava justamente falando que o CBD estava curando câncer. Sim. E isso foi um absurdo, porque isso passou por muito tempo. E aí, a marca que ela estava promovendo, que é do pai dela, do nada tinha, tipo assim, centenas de milhares de compras e pedidos e etc. Sim. Uma marca que até então não estava nem na lista automática da 660, que você fala, grila, mas aí nem a Anvisa não olhou nem a primeira vez pro negócio, ela já não faz aquela super... Ela não olhou nenhuma vez e errou, né? Mas aí, pessoal, acho que aqui, para quem tá ouvindo esse nosso podcast, essa é a vida um pouco de empreender com cannabis. Muito. É entender de meta, de logística, de Receita Federal, de Anvisa, uma loucura. Tamo junto. Hoje em dia, sei que alguém me perguntou, mas o que você sabe disso, Fefe? Eu sei de qualquer coisa hoje em dia. Você me perguntar pra ler um balancete. Eu preciso saber, né? Sei abrir o Canva e fazer um post, sei, gosto. Não. Se precisar, me viro. Não, se precisar, hoje em dia, eu me viro. Antigamente, você me disse, eu falava, Deus me livre, eu sou do comercial que você tá me pedindo pra trabalhar com marketing. Mas eu queria deixar aqui um último pra gente também, finalizando. Eu queria que vocês contassem. Pra vocês também. Agora eu vou pedir pros dois trazerem, porque eu acho que vocês podem estar vendo de maneiras diferentes. Qual que é o maior benefício da Bliss para o paciente? Onde você acha que, putz, a gente é muito diferente de todo mundo aqui, você vai sair ganhando com a gente? E qual que seria o seu sonho para a Bliss daqui a 5 anos? E aí você vai ter que contar como vai estar o mercado, na sua opinião, daqui a 5 anos, pra você poder pôr a Bliss
dentro desse mercado. Boa, não, eu acho que assim, a gente na Bliss é um grupo de sonhadores, então eu tenho muito o que falar sobre isso, mas eu acho que assim, ó, primeira coisa, eu acho que o maior diferencial da Bliss é assim, a Bliss é o primeiro aplicativo do mundo que faz a jornada completa de cannabis medicinal, então isso daí traz facilidade, velocidade, qualidade no atendimento, dados para a gente aprimorar nossa prescrição e tal. Então, acho que essa é a grande fortaleza da Bliss. A Bliss, como empresa, está entrando com um propósito muito forte, que é facilitar todo o mercado, né? Então, desde as resoluções, como a gente falou antes, o acesso, tudo. Então, eu acho que, assim, a gente quer realmente, a gente veio apostando no mercado, mas o nosso fim, tá? Então, olhando um pouco mais para frente, é trazer a melhor versão de cada indivíduo. Tá? Então, assim, a gente fala muito disso do lá dentro e a Bliss, ela quer que cada pessoa única se sinta muito bem no dia dela. Por quê? Porque hoje é um mundo de pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem dormir, pessoas estressadas, você sai no trânsito, todo mundo gritando, você vai em qualquer lugar, é um estresse só. Nossa. A tendência com a tecnologia é isso piorar, né? Então, a gente tem visto as estatísticas dos estudos, então a tendência é piorar. E a Bliss veio para entender todo esse cenário, sim, através de dados, sim, através da tecnologia, e com base nisso, ajudar essa pessoa a encontrar a melhor versão. A gente começou no mercado de cannabis, mas o céu é o limite, assim, a gente conversa muito sobre muitos sonhos, que tanto eu quanto o Toninho temos, assim, eu sou uma pessoa muito pró-qualidade de vida, e assim, eu acredito muito que se a gente ajudar cada indivíduo a se sentir melhor, a gente está ajudando o mundo, sinceramente, assim, a gente está ajudando as pessoas a trabalharem melhor, as pessoas a estarem mais felizes com as famílias delas, as pessoas estarem mais saudáveis, com mais saúde, vivendo mais, fazendo mais para tudo, assim, entendeu? Então eu acho que, assim, sendo um pouco aspiracional aqui, né, mas eu acho que o meu sonho é isso, é ver as pessoas, se um dia eu olhar para fora e falar, nossa, cara, eu tenho X milhões de clientes, bilhões de clientes, e, meu, a galera tá vivendo melhor, né, o mundo tá melhor, porque essa turma aqui tá fazendo um diferencial, tá se sentindo mais disposto, tá... Meu, isso pra mim vai ser muito golaço, assim, sabe? Então eu acho que, pra mim, é isso. Aí, linkando com a cannabis, eu acredito muito que é um tratamento que ajuda em tudo isso que eu falei, né? Eu vou falar aqui o que eu tomo, né? Então, vou falar sobre mim agora. Eu sou atleta, então já fiz 6 meio Ironmans, que é o 70.3, já tô indo pra minha 3ª maratona, vou fazer Nova York esse ano, já fiz ultramaratona, e, cara, eu tomo pra insônia, eu tomo o Full 6.000 pra melhoria nas articulações, eu uso o Rolon quando eu tô com dor muscular, e eu gosto do Clímax da Umora, que dá um gás pré-treino. Então, assim, eu uso pra caramba, assim, e eu não sou uma pessoa que uso todos os dias, cada dia eu uso o que eu acho que é necessário, e muda a minha vida. Tô tomando também o THCV, que é novidade, mas reduz a ansiedade nos dias que eu tô numa correria maior, aumenta o foco. Então, assim, putz, meu, funcionou pra caramba pra mim, em todos os pilares da minha vida, e eu acredito que é isso. Você vai sumir com o THCV, hein? Você para que você comprou o apetite, você já Fora do Brasil é conta de apetite, Não, todo mundo tá falando disso e tem gente que jura por mas Deus que eu não vou sem pique, tá? Eu tô chocada. Não é aumento de foco e reduz a ansiedade. Com a redução de ansiedade, tende, pra quem é guloso, reduzir o apetite. É um efeito colateral a redução do apetite. Mas não é um Zempic, não troca isso. Nossa, tem médico aí jurando, mano. Mas não tem a dose, tá? Mas deve ser uma dose muito alta. Não, assim, ó, tá na moda igual o Zempic pra emagrecimento, isso é verdade, tá mesmo? Não, e eu vou dizer assim, eu não tenho nada contra, mas desculpa até pra... É novo. É novo. Testa. Também não vai funcionar igual pra você. Não, Meu pai recomendaram o Ozempic pra ele, quase matou o médico. O médico, não é pra emagrecer, não é que você tá com pré-diabetes. Veja bem, pra você é bem pro motivo que foi feito o Ozempic. Meu pai já tava, não foi criado pra isso. Não, aí ele falou, tipo, é pra diabetes? Aí o cara... eu sei que você, né? Dá outro nome pra quem toma pra diabetes. Exatamente, aí ele ficou tipo, entendi, tá bom, então eu vou tomar essa droga desse remédio. Não, animal, mas é Mas agora, Toninho, e você? Bom, em relação ao futuro, né? Vou começar pelo futuro ali, né, da Bliss. Eu acho que daqui 5 anos, o mercado de bem-estar, ele não é daqui 5 anos só, né? Mas o mercado de bem-estar, ele tá crescendo de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente olha isso tanto... desde o crescimento de um yoga, do mindfulness, um monte de coisa, e a cannabis está no meio desse universo todo aí, como mais uma alternativa para o cara conseguir alcançar ali a sua melhor versão, que, de maneira brilhante aqui, a Má colocou, né? Esse é o nosso mantra, né? Encontre sua melhor versão. E o que é a sua melhor versão? Exatamente como ela falou. É a pessoa conseguir ter um tempo de qualidade. Tem uma coisa que as pessoas elas se esquecem um pouco.
não importa você chegar mais cedo em casa para ficar com a sua esposa e seu filho, você tem que ter o tempo de qualidade. Às vezes é melhor ter 1 hora ali com tempo de qualidade, onde você não tá estressado, ansioso, você não tá ali com puta insônia que você ficar meio zumbizão no dia, do que você ficar 5 horas com sua família num mau momento, num mau estar, onde você não tá na sua melhor versão. Então, esse propósito da gente, né, de encontrar a melhor versão, acho que é o que virou nosso trigger mesmo, né? E não é daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos vai ser a mesma coisa, a gente não vai mudar. Pode ser que amanhã a Bliss esteja conectada num universo de clínicas de yoga, não sei, né? Então agora a gente está com cannabis, né? Porque era algo que a gente precisava e a gente criou uma solução para nós que a gente trouxe para estar ampliando para todo mundo, mas eu acho que, respondendo um pouco, né, do que a gente faz em relação às outras plataformas, ou qual que é o grande diferencial da Bliss, né? Assim, eu acho que, resumindo mesmo, quem está ouvindo a gente, o nosso propósito simplesmente é criar uma jornada conectada e mais fácil. É só isso. Existem várias variáveis em volta disso. Mas se você acredita que o melhor para você é ir até um médico presencial, marcar uma consulta, conversar com ele, fazer um processo um pouco mais tradicional, cara, vai. Se você acredita que para você talvez seja melhor você conseguir sentar na tua sala, ou agora no seu escritório, ou dentro de um Uber e fazer todo o processo por um celular, existe a Bliss. Então ela é só uma alternativa de acesso, é um canal, é uma via de acesso que está nascendo, mais uma. Assim como tem gente que prefere ir, minha esposa, ela adora ir no supermercado comigo, ela fala, vamos nós dois lá, e eu me divirto com ela, tiver um monte de coisa. Mas tem gente que odeia no supermercado, quer pedir tudo no aplicativo. Então é só mais uma maneira de chegar no mesmo lugar. Então, eu acho que o grande ponto é que existe um público que entende e está buscando na Bliss esse acesso mais difícil. Mas também nunca vai extinguir, e tem que existir, o público que quer buscar um acesso mais, vamos chamar aqui de tradicional, ou mais humanizado, como for lá, como quiser chamar, que é ir no médico, ir lá e fazer uma entrevista pessoal ali com ele. Então, a Bliss é só uma alternativa. Acho que tem muita gente que, pelo menos a gente começa a perceber, né, nas conversas todas, que tem um pouco de medo da Bliss, ou que a Bliss é algo maluco. Não é só um caminho, né? Não é nada do que isso. Assim, tem o médico, tem o atendimento, tem a conexão direta com uma marca de fora. É tudo igual ao que já existe, só é um jeito diferente de fazer. Mais nada. Legal. Bom, gente, queria agradecer por vocês terem vindo e também abro aqui para vocês, se quiserem deixar um recado final para quem está assistindo vocês. E peço que vocês deem o caminho aí para a pessoa, o que eu procuro na App Store, o que eu procuro na Play Store para começar, e se eu for um médico, por onde eu entro em contato. Tá. Bom, do paciente, entrou na App Store, Google Store, BLIS, Bliss, né? Que nem estava agora um pouquinho aqui o logo da Bliss. Você faz o download na hora e você inicia na mesma hora o processo. Não tem, 24 horas, tá? Obviamente, se você entrar de madrugada, provavelmente não vai ter muitos médicos de plantão, talvez você tenha que esperar a parte da consulta acontecer 7 da manhã, 6 da manhã, quando os médicos começam a se conectar no aplicativo. Na parte do Bliss Doctors, para o paciente não tem muito um caminho, né? É os médicos utilizarem o Bliss Doctors no dia a dia. Ele está em MVP, ele já está no ar, tá? Se digitar blissdoctors.com, você vai encontrar ele lá. Só que a gente faz, até hoje eu teve eu te mandei, né? Eu não sei aonde estava isso, mas o médico perguntou se a gente faz a verificação do CRM. A gente faz, tá? Na verdade, o Bliss Doctors e o App Bliss, ele só destrava quando você faz a certificação do ICP. Então, se o CRM não está válido, ele já não funciona. Então, não é nem que a gente faz, né? Não tem como não fazer. Ele é automatizado isso. Então, para o médico que quer participar, a gente tem hoje, né? Se entrar hoje no Instagram da Bliss, tem o Linktree/AppBliss e a última opção é participar como médico. Existe um relatório para ser preenchido e aí ele entra dentro de uma verificação que a gente faz. Na hora que for a hora certa ali, tiver o espaço, a gente vai liberar esse médico para atender. O Bliss Doctors, em breve, vai estar liberado automaticamente, só tendo o CRM válido e o ICP válido. É ICP, né? Certificado digital. Válido. Aí ele vai poder usar no consultório à vontade. O app não, tá? O próprio, que é o Padrão Brasil. Mas lá, assim, né? só, então, resumindo aqui, eu acho que pro paciente é só entrar no nosso site ou na Apple e Google Store, digitar Bliss, BLIS, e baixar o app, começa a jornada, faz tudo em menos de 1 hora, você consegue fazer toda a jornada. Pro médico, Bliss, conforme está escrito aqui, Bliss,
E para o médico, hoje tem 2 caminhos. Um é o Instagram, o form que o Toninho acabou de falar. O segundo é www.blissdoctors.com.br, que ainda está em teste, em MVP, mas que o médico já consegue se cadastrar. Isso, aí ele não vai ser liberado, ele vai ficar numa lista que o meu time de operações analisa e a gente já consegue liberar também, mas a gente está liberando conforme demanda. Então, em breve vai ser automático. Mas ele pode se cadastrar se ele tiver interesse, que já funciona, entendeu? Então são esses 2 caminhos ali de cadastro. Tem o app, tá? É uma coisa importante para falar também. Tem o app do médico. Ele consegue baixar na App Store agora. Então, mas aí ele vai ficar, talvez ele fique frustrado. Fala, mas eu não estou conseguindo atender. Por quê? Porque tem a verificação. E a gente tem uma regra na Bliss, que é uma regra de negócio, que a gente só libera médicos no aplicativo de acordo com a demanda de paciente, para não ter uma desproporcionalidade ali nessa gestão. Porque se tiver muito médico, não é legal para o médico se tiver pouco paciente. Se tiver muito paciente e pouco médico, não é legal para o paciente porque tem muita fila de espera. Então, a própria tecnologia ela vai liberando ao longo do volume de paciente. Então, não é só fechar o app e começar a atender. Então, também tem essa variável, né? Legal. Bom, gente, muito obrigada por estarem aqui, Obrigada por explicarem um pouquinho aí dos próximos passos e também como a Bliss veio para mudar a vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado. Acho que para quem tá aí com cannabis medicinal, que nem eu, vou bater 10 anos falando disso, toda iniciativa é uma iniciativa interessante. Sim, porque a gente está aprendendo e ninguém sabe, infelizmente, o que vai acontecer. Nem os Estados Unidos, que ninguém são sabe. Os que começaram antes, né? Nem a Califórnia. Outro dia me falaram que mudou alguma coisa na Califórnia. Eu fiquei, até a Califórnia tá mudando ainda. Então, tudo muda toda hora. Tamo junto. E para você que assistiu o nosso episódio, a gente vai deixar todas as redes da Bliss para você, tá? Inclusive todos esses caminhos que eles deram. Só que convido vocês a entrarem no Instagram, no site. É interessante ir atrás. E muito obrigada por assistir mais um episódio do Kaya Talks com a gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu.